Pessoal, bom dia. Estamos iniciando essa videoaula, uma videoaula corretiva, tá? E a primeira atividade que eu passei referente, né, à equações de primeiro grau, eu vou iniciar a correção dessa atividade hoje. Então eu vou falar primeiramente aí dessa questão número 1, tá? E você observa aí que na letra A tem uma equação simples do primeiro grau, onde eu tenho um termo que está no lugar errado. Você veja aí que o 18 está antes do sinal de igualdade, então o procedimento é levá-lo para depois do sinal de igualdade. Então eu vou resolver a A, a B e a C, tá? Da questão número 1 agora, e vocês acompanhem a correção aí. Vocês vejam aí que está a A dá 1, e como eu falei para vocês, eu tenho, né, o 18 aí no lugar errado. Então vamos começar colocando ele no lugar correto. Vou colocar outra cor aqui para a solução. Então, primeira coisa é você deixar os que estão corretos na mesma posição. Nesse caso aqui, ó, esse 5x você só repete. O 18 tem que sair daqui. Então, já que não tem mais ninguém que tem x, eu vou fechar o primeiro membro com sinal de igualdade. Coloco também quem já está correto primeiro aqui, nesse caso 33. E o 18 eu devo colocar perto do 33, porque ele tem a mesma característica, ele não tem letra. Só que lembrem-se, sempre que você for passar um número de um lado para o outro desse sinalzinho aqui de igualdade, você deve trocar o sinal dele aqui, que está antes dele, para o contrário. E o contrário de mais é menos. Então, 18 passa negativo. Então, você repete aqui o 5x, não tem nada para fazer com ele ainda. E agora você faça aí uma subtração, né? Simples. Né? Faz essas continhas assim, sempre é bom de fazer, tá? Então, o 3 é menor do que o 8. Pega emprestado, ele vira 13. 13 menos 8. Bom, 8 para 10 é 2, com mais 3, 5. Esse aqui, como emprestou para o 3, para o primeiro 3 aqui, ó, ele ficou 2. 2 tira 1, fica 1. Então, aqui eu tenho o resultado como 15 dessa subtração. Agora, para mim descobrir o valor do x, é só fazer o contrário da multiplicação, porque o 5 e o x estão sendo multiplicados um pelo outro. Como eu devo tirar o 5 daqui, ele vai passar com o sinal contrário. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, aqui eu vou ter que o valor do x é 3. Tá? É o valor que está lá, que deve estar no livro aí, que eu acabei de botar a imagem de correção. Agora eu vou iniciar a correção da B. Bom, pessoal, tá aí a B. Ó, na B você veja que você tem uma fração. Então, é a equação aí fracionária. A primeira coisa a ser feita, coloque um, né, debaixo de quem não tem nada. Sempre quem não é fração, ele pode ser escrito na forma de fração. É só você colocar um umzinho aqui embaixo. O zero nós vamos descartar, tá? Nesse caso eu teria também que colocar um debaixo do zero, mas nesse caso vamos deixar ele quieto aí. Vamos fazer só aqui a fração nos dois primeiros aqui antes do sinal de igualdade, tá vendo? Como eu tenho agora subtração de frações cujo denominador aqui são diferentes, eu teria que fazer MMC. Só que MMC de 9 e 1 é o próprio 9. Então, nesse caso aqui, eu já vou só passar um traço e colocar o 9 bem no meio. Aí o procedimento é divide pelo de baixo, tá? E o resultado dessa divisão você multiplica pelo de cima. Então é sempre assim, viu? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 9 dividido para 9 é 1. 1 vezes 3n é o próprio 3n. Está botando o resultado aqui em cima do traço. Faz a mesma coisa com outra fração. 9 dividido para 1, 9. 9 vezes 5, 45. E esse igual a zero aqui só repete. Não precisa fazer ele não, tá? Colocar um debaixo dele não. Agora o que que eu faço? Bom, o 9 só serviu para isso, tá? Então agora a gente pode ignorar ele. Eu resolvo agora a equação normal, tá?
Então, como é que eu vou resolver isso? Letra para um lado e número para o outro. Nesse caso aqui, eu já sei, né, quem é o errado aqui. Quem é o errado aqui? O 45. Por que ele é errado? Uai, o 3, ele possui uma letra. 3N. O 45 tem letra? Não. Então, ele deve sair aqui do primeiro membro e passar para depois o sinal de igualdade com sinal contrário. E sendo o sinal dele de menos, tem que passar mais. Então, desculpa, deixa eu só retornar aqui, que eu devo colocar o sinal de igualdade primeiro. Então, o 45 passa positivo. Como ele é o primeiro, não precisa colocar o sinal, tá? Ele está mais aqui já. Então, agora eu vou só fazer a divisão, ó. Então, para mim achar o valor do N, né? Eu pego o 45 e vou dividir por quem? Pelo 3. Então, o meu N é igual a 15. Tá aí a solução da B. Vamos fazer a C agora. Bom, observe aí que agora a C, ela tem um parêntese. Se tem parêntese, igual na explicação do exercício que eu dei. Multiplicação do de fora por todos de dentro. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 6y. Primeiro, multiplico os números. 4 vezes 6. 6 vezes 4 é 24. E aí, como só tem uma letra, repete ela. Viu? Repete esse y. Agora, como é que eu vou fazer, professor? Multiplica pelo outro também, tá? Então, 4 vezes 7, 28. Não tem letra, então não precisa botar nada aí. Repete o restante. E agora? Agora é o ponto que sempre ocorre depois, que é a organização da equação. É descobrir os errados. O errado aqui nesse caso é o 28, porque ele não tem letra, ele deve ir para o segundo membro. E quem está errado lá no segundo membro? O 15y, porque ele tem a mesma característica do 24, então ele deve ficar um perto do outro. Então ele deve vir para antes do sinal de igualdade. Então esses dois devem mudar de posição, o 28 e o 15y. Só que passar eles com sinal contrário. O 28 é positivo, assim como o 15. Então eles vão passar negativo. Então primeiramente é repetir esse 24 aqui. 24y. Quem é mais passa menos, então o 15 vem para perto dele com sinal contrário, né, negativo. Não tem mais y, fecha o membro com sinal de igualdade. Repete o 8, lembrando que o sinal dele é este aqui, o menos, ó. Então ele deve permanecer, porque ele não trocou de posição, ele não trocou de lugar, tá? Repete o menos, esse menos é dele, o 15 é positivo. E quem vai passar para perto dele é o 28, também com sinal trocado, porque ele mudou de posição, então fica menos também. Agora eu faço a subtração aqui, ó. 15 até chegar em 24, são 9, né? Porque de 15 para 20 são 5, com mais 4 dá 9. 9y. Qual o sinal, professor? O 24 é maior e é positivo, então a gente conserva o sinal do maior, então sobrou positivo aí. Bom, agora aqui eu tenho sinais iguais, do outro lado do sinal de igualdade aqui, ó. O 8 é negativo e o 28 também. Então, 28 mais 8, porque quando eu tenho sinais iguais eu somo e repito o sinal. Então, bota logo menos e soma os dois. 28 mais 8, 36. Pessoal, agora é só fazer a divisão normal, como a gente sempre faz no final de uma equação de primeiro grau. Menos 36, porque ele é negativo, deve se repetir, dividido para 9. Então, agora, eu vou fazer a divisão. 4 vezes 9 é 36. Então, o resultado aqui é menos 4. Porque na divisão tem jogo de sinal também. O 36 é negativo, mas o 9 é positivo. E mais com menos é menos. Então, o resultado aí é menos 4. Tá? Então, a número 1 está corrigida. Bom, agora a número 2 está falando assim: copie a solução da equação a seguir, substituindo cada quadradinho desse azul aí, ó, adequadamente. Pessoal, veja bem que a solução o livro colocou logo aqui ao lado, para facilitar aqui para mim e para a explicação de vocês também. Eu acho que vocês vão conseguir entender bem. Pessoal, veja bem, olha a equação aqui. Aqui é como ela é colocada no livro, ó. O início dela é esse aqui, ó. Então veja bem, 7x menos 24
igual a 3x mais 20. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer por esse método aqui que o livro está explicando é identificar os errados, tá? Quem está errado no primeiro membro, que vai até o sinal de igualdade aqui, é o 24. Então, por que ele está errado? Ele não tem letra, ó, ele não tem a característica do 7 aqui, ó, que contém a letra. E antes do sinal de igualdade, sempre tem que ficar, né, só números que tem letra. Então, nesse caso, 24 está errado. No segundo membro, o errado aqui, ó, tá aqui, ó, já identifico aqui, ó, é o 3x. Porque ele tem a mesma característica do 7, então ele deve ser passado para o outro lado. Então, os errados aqui é o 3x e o 24. Então, são esses que vão entrar nesses quadradinhos aqui azul, ó, que o livro já colocou aqui para vocês, ó, que é a equação, do jeito que está aqui no início, tá? E aí, veja bem, olha só o que aconteceu, ó, ele repetiu esse 24 aqui, tá? Tá aqui ele. E veja aqui, ó, olha onde está o quadradinho azul, o primeiro quadradinho azul, não é depois do 24 aqui, negativo, ó? Então, olha o que ele colocou aqui no lugar. Tá? Ele começou a repetir os errados, tá? Então, quem está errado no primeiro membro, aqui no início, é o 24. Então, ele repetiu o 24 na primeira linha, no primeiro quadradinho, assim como ele repetiu, ó, o segundo quadradinho onde está aqui, ó, o 24 de novo, ó, tá vendo? Então, ele colocou o errado do primeiro membro nos dois primeiros quadradinhos, e na outra linha, ele colocou o 3x, que é o errado, no segundo membro, ó. Veja bem, onde está o quadradinho aqui, ó. Não está depois do menos, ó, tem o 7x, aí menos, aí vem o quadradinho. Então, quem foi colocado no lugar desse quadradinho aqui? Agora foi o 3, ó, o 3x. Então, o 3x nessa linha vai entrar no primeiro e no segundo quadradinho também. Então, são os errados, o método está dizendo aqui, está mostrando para vocês, são os errados que a gente coloca de um lado e do outro do sinal de igualdade, tá? Então, o 24 entrou aqui na primeira linha, nos dois quadradinhos, e o 3x entrou na segunda linha aqui, ó, nos dois quadradinhos. E o que foi feito? Foi feitas as operações, ó, de jogo de sinal, operações aqui, ó. Se eu estou devendo 24 e eu pago 24, acabou a conta, zerou. O 24 sumiu daqui, ó, do primeiro membro. Tá vendo? Lá no segundo membro, ó, o 24 fez o que? Ele fez a operação com o 20, ó. Porque eu não diminuo aqui igual eu diminuí no primeiro. Porque os dois são positivos, sinais iguais a gente soma. 24 com 20, 44. Ele somou aqui, ó, resolveu. Já na outra linha, ele vai fazer o que? Ele vai fazer a operação agora entre o 7x e o 3x, ó. Porque agora nessa linha aqui, quem é repetido nos dois quadradinhos é o 3x, ó. 7 tira 3 ficou 4. Agora aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho 3x e eu devo 3x, eles se anulam, né? Então o 3x anulou o outro 3x e eu só repeti esse 44 aqui, tá vendo? Tá repetido. E para finalizar, ele identifica de novo o errado aqui, ó. Quem é o errado agora? Você nota aqui que o errado é o 4, ó. Tá aqui, ó. É para botar mais dois quadradinhos aqui, ó. Então, ele tá pedindo que aqui você coloque o outro errado. E o errado aqui é esse 4, porque o lugar dele é perto do 44. Então, ele tá no lugar errado. O x vai ficar sozinho, ó. Então, o 4 foi colocado, ó, debaixo do 4x e debaixo do 44. E o que ocorreu? Ele dividiu aqui, ó. O 4 dividido para 4 dá 1. 1x, ó. Quando o x não tem nada é 1. E o 44 dividido para 4 deu 11. Então tá aqui a solução, tá? Que pode ser feito dessa forma, eu acho até uma forma mais difícil, ou pode ser feito, né? Mas ele quer que você faça dessa forma aqui, né? O livro está obrigando você a usar esse método. Então esse método é colocar os errados, tá? Na primeira linha, o primeiro errado, na segunda linha, o segundo errado, na terceira linha, o terceiro que está errado aqui, no caso, quem ficou errado aqui por último foi o 4. Então, eu acho melhor aquele outro método, letra para um lado, número para o outro, que acaba dando o mesmo resultado, tá?
Porque eu vou perceber aqui quem tem que sair desse membro aqui é o 24, ele acabou saindo mesmo, ó, ele foi anulado aqui. E o 3x também foi anulado, porque ele deve sair do segundo membro, ó, ele foi anulado nessa linha aqui, ó. E quem ficou? Quem ficou foi o 24 que saiu, passou para o outro lado, ele era menos, passa mais, então somou com 20 deu 44, é o mesmo método, tá vendo? E o 3x que deveria passar para o primeiro membro, ele passa com sinal trocado também, então ele vai negativo, ok? Onde ele vai aqui, ó. Então, de qualquer forma, usando esse método ou o outro, eu acho até mais fácil o outro, vai chegar sempre nesse mesmo resultado aqui, que é o 11, viu? Então está corrigida a número 2. Bom, a número 3 está falando assim, observe o problema abaixo. No setor de produção de uma fábrica de roupas, 2/5 dos funcionários trabalham na etapa de corte, 1/5 na etapa de modelagem e os 90 funcionários restantes na etapa de costura. Quantos funcionários trabalham no setor de produção dessa fábrica? Aí embaixo fala, para representar esse problema, Luana escreveu a equação a seguir. Ela colocou 2/5, né, que foi falado, tá aqui dos funcionários que trabalham na etapa de corte, colocou 1/5 e colocou mais os 90 e sempre acrescentou aqui o x em todas as partes, tá? Menos nessa aqui do 90. Por que isso? 2/5 dos funcionários. Alguém sabe o total de funcionários que tem nessa fábrica? Não. Então, ela colocou o x para representar esse valor, esse total misterioso. 1/5 dos funcionários, tá? Então, de novo, como 1 não é obrigatório eu colocar, porque 1x, você pode botar só o x que ele já vale 1, entendeu? Então aqui ela colocou só o x sobre 5, mas aqui é 1/5, tá? 1 sobre 5, e aí ela acrescentou o x, x vezes 1, x, por isso que o 1 foi eliminado aqui, ó. Aí o que sobrou foi mais 90 funcionários, então não é 90 do total, é mais 90, então por isso que o x não entra aqui, ó. E aí tá aqui, ó, 2/5 de um total, mais 1/5 de um total, mais 90 vai dar esse total misterioso, ó. Então, todas essas quantidades de funcionários aqui da fábrica, somados, vai resultar em um total de funcionários que tem lá trabalhando na fábrica, em todos os setores juntos. Então, esse total, ela colocou o x para representá-lo. E aonde falou que é 2/5 do total, 1/5 do total, sempre ela acrescentou esse x, porque quem está representando esse total aqui é a letra x. Então, ao pensar dessa forma, tá? Então aqui eu já estou dando a explicação, vocês podem colocar com as palavras de vocês. Ao colocar esse x representando o total, ela acrescentou ele sempre nas partes que se referia a esse total. Então, foi pensando desta forma que ela criou essa equação desse formato aqui. Então, essa aqui seria a resposta da letra A. Já na letra B, qual é a resposta do problema? O que é que o problema está pedindo aqui, ó? Quantos funcionários trabalham no setor de produção da fábrica? E quem está representando esse total? O X. Então, a B pede que eu determine esse total. Então, eu tenho que determinar o valor de quem? Do X. Eu vou fazer agora para vocês verem e acompanhem aí como é que resolve essa equação de forma fracionária aqui, tá? Porque tem duas frações. E acompanhe aí. Então, vamos lá, vamos resolver ela. Bom, como tem fração, existem dois membros aí com denominadores, né? E existe dois membros sem denominadores. Como eu falei para vocês, quando existe fração, a gente tem que transformar todos os membros também em fração. Então, debaixo do 90, coloque 1, e debaixo do x também coloque 1. Bom, agora todo mundo está igual, todo mundo é fração. Agora eu vou fazer MMC. É obrigatório quando a soma e subtração de frações cujos denominadores são diferentes. Só não vou fazer nesses casos, que tem o 5 e o 1, qualquer número e o número 1, não precisa fazer. Nesse caso aqui o MMC eu já sei, vai ser o 5. Então eu só vou passar o traço grande, ó, a gente passa o traço, deixa eu fazer novamente.
a gente faz um traço mais ou menos do tamanho de toda a equação, tá? Coloque o 5, que é o denominador encontrado, debaixo, que ele vai servir para toda a equação. Aí como é que a gente faz agora? Pessoal, sempre aquele processo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 5 dividido para 5, aqui no primeiro, ó, eu vou dividir para 5. 5 dividido para 5 é 1. Aí multiplica pelo de cima. 1 vezes 2x é o próprio 2x. Mais 5 dividido para 5, 1 também. 1 vezes x, o próprio x. Mais 5 dividido para 1, 5. 5 vezes 90. 5 vezes 9 é 45. Aí você coloca o zero de volta, que dá certinho também. Igual, os sinais sempre se repetem. 5 dividido para 1 é 5. 5 vezes x, 5x. Pronto, aqui nesse ponto o 5 é descartado. E agora eu organizo e resolvo a equação. Letra para um lado, número para o outro. Identifico os errados. Quem são os errados aqui? Bom, o errado aqui é o 450. E o errado aqui também é o 5x. Então, esses vão ter que passar com o sinal trocado, tá bom? Então, vamos primeiro colocar os corretos. Quem é os corretos aqui? 2x mais x, eu vou somar logo, tá? Então, vai dar 3x. Eu somei logo. O 5x, ele deve passar com o sinal trocado, porque ele vai vir antes do sinal de igualdade. Então, ele é mais, passa menos. Menos 5x. Igual. E o 450, que era positivo, passa negativo para o outro lado. Agora eu faço a operação. Bom, sinal diferente, porque o 3x é positivo e o 5x é negativo. Então, o sinal diferente diminui e conserva o sinal do maior, que é o 5. Então, vai dar negativo. 5 tira 3, fica 2. 2x igual menos 450. Pessoal, nesse ponto, jamais o x pode ficar negativo. Por isso que a gente usa aquele menos 1 para poder retirar o sinal de todo mundo. Então, todo mundo que é mais passa menos, os menos passa mais. Nesse caso aqui, eles são negativos, então eles vão passar positivo, tá? Então, eu vou terminar aqui em cima. Então, vai ficar o quê? Vai ficar o 2x igual a 450. E para mim descobrir o valor do x, que é o que eu quero, eu vou pegar o 450 e vou dividir no meio. Porque dividir para 2 é dividir ao meio. Pessoal, metade de 400 é 200, metade de 50 é 25. Então, 225 funcionários, tá? Tem nessa fábrica. Aí é a solução, a resposta. Então tá corrigida também. Bom, pessoal, número 4 são várias equações. Como eu já corrigi algumas que são muito parecidas a elas, então eu não vou repetir novamente, não vou fazer a correção dessa questão não, tá? Essa daqui eu já corrigi, é igual a primeira, letra para um lado, número para o outro. Essa aqui de fração, vocês colocam um debaixo de quem não tem e resolvam. Então todas aqui eu já fiz, né, uma parecida. Agora eu quero resolver mesmo é a número 6, tá? A número 6 falou assim: para fazer um canteiro em uma chácara, Helena quer cercar uma região retangular usando exatamente 100 metros de tela. Esse canteiro deve ter 7 metros de comprimento a mais que a largura, como representado na figura a seguir. Então tá aí o desenho. Então esse canteiro ficou x de um lado, x do outro, como a largura, e x mais 7 como comprimento, porque diz que deve ter a mais, ó, mais 7, quer dizer, tem que ter a mais do que a largura. O comprimento tem que ter a mais, quer dizer, que tem que ter a largura mais 7. Então tem que ter 7 metros a mais que a largura. Como ninguém sabe qual é a largura aqui, nós estamos representando ela por x. Então, tudo depende aqui, como eu falei na explicação do exercício, de encontrar esse valor do x. Quer dizer, tudo aqui somado, não é? Vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 100. Então, tem 100 metros de tela, né? Usando exatamente 100 metros de tela. Então, não vai sobrar nenhum pedacinho. Então, todo esse canteiro vai ser igual a 100 metros, certo?
Então eu vou montar uma equação de primeiro grau, onde depois do sinal de igualdade vai ter o 100 como igualdade total, né? Então eu vou ter quem? Vou ter x mais x mais x mais 7 mais x mais 7 igual a 100. Vou fazer agora para vocês verem, acompanhem aí. Então vocês vejam aí que eu coloquei todas, né? Todas as representações que estão lá, que representam as dimensões do canteiro. Então eu tenho aqui os dois, ó, o x e o x representam aqui a largura do canteiro. O x mais 7, como esse outro x mais 7, representa os dois comprimentos. Então eu tenho as duas larguras e os dois comprimentos. E aqui eu tenho o 100, que ela falou que tudo tem que dar 100 metros de tela. Então tudo tem que resultar nesse 100, tá? O que eu faço? É uma equação de primeiro grau, simples, letra para um lado e número para o outro. Então eu posso somar essas letras todas que já estão antes do sinal de igualdade, porque elas já estão corretas. X mais x, 2x, mais um x, 3x, mais um x. Eu posso somar logo 4x aqui. Não tem mais x, eu fecho o membro com sinal de igualdade e coloco o 100. Porque ele está correto também. Quem está errado? Os dois 7. Ó. 7 mais 7 é 14. Então vou passar logo eles somados. Vocês podem passar somados ou vocês podem passar um por um. Lembrando que deve ser passados com o sinal contrário. O contrário de mais é menos. Eu vou somar logo, tá? 7 mais 7 é 14, então vou passar logo 14 somado aqui. 7 mais 7 somados. Bom, para me terminar agora, é só eu repetir o 4x e diminuir aqui, ó. 100, você pode fazer o cálculozinho, sempre é bom fazer esse cálculo assim, tá? Num cantinho qualquer, tá? 100 menos 14. 10 menos 6, porque o 0 é menor. 10 menos 6, 10 menos 4, desculpa, é 6. Aqui ficou 9. 9 tira 1, fica 8. 86. E para mim descobrir o valor do x, é só pegar o 86 e dividir para 4. X é igual. Então, você pode fazer esse cálculo em outro cantinho também, tá? 86 dividido para 4. 4 vezes 2 é 8. Para 8 nada, abaixo 6. 4 vezes 1 é 4. Para 6, 2. Agora é a vez de você botar vírgula e o 0. E 4 vezes 5 é 20. E acabou a conta. Então, o valor do meu x é 21,5. Se o x é 21,5, então eu já descobri largura, né? Só falta descobrir o comprimento. Bom, pessoal, se o comprimento é maior 7 metros, então vai ser 21,5 mais 7. 21,5 mais 7, 28,5. Então eu tenho 28,5, 28,5 para comprimento e a largura fica 21,5. Essas são as dimensões aí do canteiro aí, tá bom?